Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades do Brasil, do mundo. O nosso programa também é transmitido ao vivo, neste momento, pelo Facebook. Através da página da TV Rio Preto no Facebook, você pode assistir o nosso programa e não apenas assistir, mas também interagir conosco, enviando observações, perguntas aqui para os nossos entrevistados. E no programa de hoje nós vamos falar sobre saúde, especialmente sobre uma doença milenar, sobre a qual certamente você que está nos vendo em casa já ouviu falar, já deve, talvez tenha até casos na família ou entre amigos, a epilepsia. Uma doença que acontece há milhares de anos no Brasil e no mundo todo. Eu estou recebendo aqui no estúdio do Opinião Cidade hoje, estou tendo a honra de receber aqui o Dr. Moacir Alves Borges, que é neurocirurgião e neurologista e neurofisiologista, eu sempre faço essa confusão, neurologista e neurofisiologista, que estuda essa questão, essa patologia há muito tempo, não é isso, doutor Moacir? Vamos falar um pouquinho sobre isso, então. Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença em nosso programa, disposto a partilhar com o público informações que acabem sendo importantes para essas pessoas. Às vezes a gente conhece alguém que tem o problema e pode ajudar algumas pessoas, né? Muito bom tê-lo aqui no nosso programa, muito obrigado pela sua presença. Vamos começar explicando o que é a epilepsia, como ela acontece, qual é a causa. Fala um pouco sobre tudo isso. Obrigado pela presença mais uma vez. Inicialmente, Zé Luiz, sou eu quem agradeço a oportunidade que você e a TV Rio Preto me oferece, principalmente para falar sobre um assunto no qual eu trabalho, que é minha linha de pesquisa e que eu gosto tanto. Nós estamos então falando sobre a epilepsia. Quando eu falo sobre a epilepsia, eu gosto de dizer que eu falo da pessoa com epilepsia, porque é o ser humano que está ali diante da gente, carregando um fardo, e que é um fardo pesado, e que ele tem que levar ao longo de praticamente toda a vida dele. Diante disso é que o senhor está liderando o início de uma campanha, né? Isso. Pela cidadania e para coibir um pouco o estigma, o preconceito que existe em relação à doença, e são muito fortes, em alguns casos até por razões religiosas, né, dogmas antigos, etc. Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente, Zé Luiz. Então, a epilepsia, ela é conhecida da humanidade desde o início, ela é escrita pela primeira vez no Código de Hammurabi, isso há quase 2.500 anos antes de Cristo. E veja você, naquela época já tinha normas com relação às pessoas com epilepsia. Então, os escravos que eram adquiridos, e se porventura, nos primeiros 30 dias ele tivesse uma crise convulsiva, o negócio era desfeito e havia devolução com ressarcimento do dinheiro envolvido. Olha. Bom, e dali para cá, a epilepsia é uma patologia decorrente de uma disfuncionalidade do sistema nervoso central, ou seja, é do cérebro. Isso não há nenhuma dúvida atualmente. E foi Descartes quem primeiro falou a respeito disso. Quando ele falou que a epilepsia tinha como causa um fato orgânico, então ele tirou definitivamente das explicações sobrenaturais, que até então eram vigentes. Mas você vê que Descartes foi no início, foi na Idade Média, então até recentemente, em relação à longevidade da civilização. Exatamente, muito recente. Por aí, então, todo aquele conceito que era relacionado com a epilepsia, seja do ponto de vista de deuses bons e dos ruins, que eu não vou entrar no mérito, porque é o que acontece, ficou arraigado no pensamento das pessoas. E isso, junto com o tipo de crise, principalmente a crise convulsiva, onde nem sempre é convulsiva. Nem sempre, a maioria, há muitos casos não são convulsivos, mas a convulsão causa um impacto
horroroso a pessoa que vê pela primeira vez a convulsão. A pessoa cai no chão, se estribucha, baba, faz xixi na roupa. É um cenário até então ruim. Sem dúvida. Então, a gente também tem que entender que a pessoa fica meio reticente, diante de uma pessoa ou outra com epilepsia. Mas o fato de saber que trata de uma coisa aqui do nosso mundo, do chão, então aí fica mais fácil nós tratarmos ou abordarmos as pessoas com epilepsia. Para isso, então, diminuindo, minimizando o estigma e o preconceito. Seja no seio familiar, entre os amigos, e veja você, Zé Luiz, e principalmente no trabalho. A gente entende que um empregador cujo empregado tenha crise, ele tem que ter um certo cuidado. Agora, às vezes é uma crise cada ano ou uma crise pequena e que, se tratado adequadamente, não há motivo para dispensá-lo. Porque claro, se você dispensa, ô Zé Luiz, e ele for procurar outro serviço, ele vai levar esse problema para o outro patrão. Claro. Então o patrão não aceita. Então vamos levá-lo para o INSS. Zé, o INSS ele tem que seguir as regras, que é o CIF, Código Internacional de Funcionalidade. E no Código Internacional de Funcionalidade, que é mundial, não tem a epilepsia. Então, o perito do INSS não tem como levar essa pessoa com epilepsia e que tenha comprometimento da funcionalidade laboral, possa ser beneficiado, ter os benefícios previdenciários públicos. Certo. E é isso que nós estamos trabalhando agora. Quer dizer, é mais um preconceito, uma forma de preconceito que já existe. Até mas é terrível. Dessa vez um preconceito institucionalizado, impressionante. Então nós, o pessoal da EPI Brasil, juntamente com as universidades, principalmente a nossa aqui, de Campinas, de Brasília, de Curitiba, com o Silvado, com o Wagner, com o Lilimin, e também de Londres, com o professor Sander, faremos realizar, em março, dia 16, 17, 18, no IP Parque Hotel, um encontro, mas não é encontro de médico. Isso que é bom deixar claro. Trata-se de um encontro para as pessoas e familiares com epilepsia, aonde eles poderão fazer as perguntas que eles carregam, ter as respostas e orientarem a vida deles. Isso realmente vai ser o início da nossa campanha, a campanha pela cidadania dos brasileiros com epilepsia. E eu estou falando isso para você, aqui para a Rede Rio Preto, para a TV Rio Preto, que é a primeira vez que isso está sendo levado ao ar, porque nós estamos iniciando, poderia até dizer, a propagação, a difusão desse tema, desse evento aqui com você, certo? Então, eu tenho orgulho de falar isso numa emissora nossa aqui, e Rio Preto vai ser sede dessa reunião. Isso é muito importante, que quanto mais se dissemine esse conceito, é isso que é o antídoto do preconceito, né? O preconceito, a disseminação, a informação. Exatamente, você tem que tirar os conceitos errados. Exato. E passar a ter conceitos legítimos. Ah, não, mas a epilepsia não causa problema. Zé, não é verdade, causa. Causa, claro que sim. E em graus diferentes, porque há vários tipos de crise epilética. Claro. Tem umas que é só assim, ó, fica piscando um pouquinho e acabou. Não sai disso. Qual é o impacto de uma crise tão momentânea dessa na vida de uma pessoa? Nenhuma. Agora, tem crise que causa. Claro, então vamos dar o que é de direito para cada um. Falar com franqueza e com transparência. Clareza. Ó, o teu problema é esse e esse. Doutor, agora, a pessoa pode... As causas podem ser genéticas, pode nascer com um problema desse, ou pode adquirir ao longo da vida, seja com trauma, seja com hábitos de alcoolismo, por exemplo.
que pode ocasionar e em que idade das pessoas isso acontece mais frequentemente, o acometimento da epilepsia? Então, Zé Luiz, é o seguinte, olha, nós temos aqui estudo feito, é um estudo muito bom que a gente tem aqui em São José do Rio Preto. A prevalência, o número de pessoas com epilepsia aqui em São José do Rio Preto corresponde a 18,6 pessoas com epilepsia para cada 1.000. 18,6? Isso, varia então 1,8% da população. A proporção é expressiva, isso, é alta, é considerada alta. E a incidência é baixa, e a incidência ocorre nos extremos da vida, no primeiro ano e nos últimos anos. Bom, e o que causa a epilepsia no indivíduo? O indivíduo tem que nascer com epilepsia? Zé, alguns nascem, certo? E essa pode ser um problema no parto, por familiar, exemplo? Não, é o genético. A pessoa tem uma família que tem... Essa epilepsia ela é muito benigna. É a epilepsia que prepondera nos países desenvolvidos. Bom, certo? Dá quase 50%. Aqui em São José do Rio Preto e no Brasil, de modo geral, não chega a 15%. Por quê, Zé? Porque nós aqui no Brasil e nos países em desenvolvimento, nós não resolvemos problemas sanitários ainda. Claro. O problema do parto, o problema das infecções, a neurocicercose, os esgotos a céu aberto, o trânsito, a alimentação, certo? Então, o que acontece? No nosso meio, a incidência de epilepsia está por volta de 100 casos para 100 mil habitantes por ano. Então, a incidência, os casos novos de epilepsia por ano, chega aqui em Rio Preto, são mais ou menos 400 pessoas. Por quê? Então, agora, veja bem, quais são as causas? As causas da primeira infância é o parto, é a malformação congênita, são essas. Claro. E para os idosos, o AVC, certo? Derrame. E no meio da vida, aí nós temos cicercose, traumatismo crânioencefálico, meningite. Então, esses problemas que nós ainda não equacionamos adequadamente, faz com que a nossa incidência em adulto, da época de trabalhar, seja alta. Isso traz um impacto econômico, um sobrepeso para os cofres públicos, claro. E, por outro lado, eleva muito o número de casos que poderiam ser resolvidos. Você está entendendo? Claro, o indivíduo que tem cicercose, que é o ovo de solitária, que dá do porco, carne de porco mal cozida, mal assada, né? Ou as verduras que vem o cocô do ser humano. Então, isso aí, o indivíduo carregar uma doença dessa, tirá-lo do emprego, porque teve crise, tem a calcificação no cérebro, é uma injustiça. Então, agora, não tem jeito de resolver vapt-vupt. Isso aí tem que ser no contexto econômico brasileiro. Claro. Mas é o custo do Brasil. Agora, eu gostaria de acrescentar que nós já fizemos esse plano de definir o grau de funcionalidade da pessoa com epilepsia. Tem. Segundo os métodos do CIF, que no Brasil chama IFBR, Índice Brasileiro de Funcionalidade. Está tudo pronto. Nós até levamos esse projeto, foi o Paim, o senador Paim, mas não pôde passar. Por quê? Para você aprovar um projeto de lei, você tem que ter o custo. E agora, para o ano que vem, eu estou apresentando o custo para o INPS das pessoas com epilepsia, baseado nesses números que eu te falei. Nessa estatística. Exatamente. Por exemplo, quantas pessoas hoje teria que ser aposentado? Porque não são aposentados ao pegar o benefício do INSS. Claro. Porque tem o que paga a Previdência é aposentado, isso. Mas os outros também podem, pelo LOAS. Não é verdade? Exato. São 66 mil pessoas só. Isso dá um custo para o INSS barato. Sem dúvida. Sem dúvida. E os casos novos? Os casos novos, sabe quantos casos novos de epilepsia entram no Brasil? 2 mil. Realmente.
Então, havendo um controle, tudo isso fica muito... Para que pôr judiciação? Porque, na verdade, as pessoas que têm epilepsia acabam conseguindo os benefícios, mas via judiciação. Então, na justiça. Quer dizer, vamos criar dificuldade para criar facilidade? Não é o caminho. Pode-se falar em cura da epilepsia ou eu estou falando bobagem quando eu falo em cura da epilepsia? Como é que é isso? Não, você não está falando bobagem. 30%, vamos colocar esse número é internacional, do mundo inteiro. Então, 30% das pessoas com epilepsia ficam sem crises, certo? É chamada epilepsia inativa, ou agora estão usando o termo epilepsia resolvida, você está entendendo? 30%. Nós vamos ficar com um probleminha com 70%, mas desses 70%, vamos botar no número fatídico, 30% dão um pouco de trabalho, certo? Esse é o que tem que cada 3 meses, 6 meses ao consultório ou ao ambulatório, aos ambulatórios públicos. Tem que tomar uma medicação permanente. Tem que tomar remédio, às vezes tem que tomar bastante remédio. E o remédio em doses alta pode também prejudicar o desempenho da pessoa no desempenho laboral, social, né, familiar, né? Agora, nós vamos ter problema com 10%. 10% é o nosso calcanhar de Aquiles. Esses pacientes ainda tem um grupo que ainda acaba sendo beneficiado com as cirurgias. Cirurgias, essa muito complexa, e que existe 6 serviços no Brasil que fazem, e no qual o São José do Rio Preto, o nosso glorioso HB, faz. E é um serviço... Impressionante, sempre tem Rio Preto no meio das soluções para a saúde. Que bom que seja assim. É gostoso. Realmente, eu sou da primeira turma da Faculdade de São José do Rio, da FAMERP, e isso nos enche de orgulho, porque foi uma daquelas que deu certo. A nossa faculdade realmente conseguiu... hoje ter um desempenho entre as demais faculdades, inclusive as antigas, a USP, a Paulista. Então pode-se conviver com a patologia para melhorar a qualidade de vida ao longo da vida, na verdade? Pode sim, José. E olha, é o que você falou no início do programa. Todos nós temos um parente, às vezes um parente bem próximo, um vizinho, um amigo. Já presenciou isso na escola, no grupo escolar lá atrás, era muito comum isso. Então, o estigma e o preconceito, que é o caso que a gente vai ter que trabalhar na campanha pela cidadania. Agora, a Organização Mundial de Saúde lançou 8 atitudes para serem desenvolvidas no mundo inteiro. E, evidentemente, para nós seria muito importante aqui no Brasil, e nós vamos falar exaustivamente sobre essas outras perguntas da epilepsia. Então, quais são essas considerações, ou quais são essas orientações da Organização Mundial da Saúde, que é da OMS, né? Então, o reforço de lideranças de pessoas falando da epilepsia, introduzir e aplicar planos, como nós estamos falando agora, de melhorar a capacidade laboral das pessoas com epilepsia, melhorar a acessibilidade e a empregabilidade. Aqui nós usamos isso como inclusão. A pessoa com epilepsia pode ser considerada uma pessoa com deficiência, que hoje em dia nós não usamos essa palavra deficiência, falamos funcionalidade. Mas é uma pessoa excluída. É excluída, mas se a gente, por exemplo, nesse supermercado aí, há muitas atividades que a pessoa com epilepsia pode exercer. Então, e principalmente se tiver orientação, assistência da TO, da psicóloga, lá do INSS, que existe esse programa já. A gente vai trabalhar, garantir a medicação, isso, já que no Rio Preto já é garantido. Rio Preto é uma das cidades privilegiadas, por um trabalho que nós fizemos em 2012, da Organização Mundial de Saúde, que era tirando a epilepsia da sombra. E Rio Preto pegou. Hoje, as pessoas de São José do Rio Preto têm a medicação adequada. Doutor Moacir, a prevalência em gêneros diferentes, homem e mulher, são diferentes também? As publicações são um pouquinho contraditórias. A gente diria que a prevalência de epilepsia e a incidência é mais ou menos equilibrada. Mas em São José do Rio Preto, os homens levam uma certa vantagem. Ou desvantagem. Evidentemente, tudo bem.
Qual é o motivo disso? Que eu explico nos meus comentários. O homem ele tem o fator de risco que as mulheres não têm tão acentuado. São 3 fatores de risco. Um é o traumatismo. Principalmente em jovens, na fase hormonal deles, eles são muito sujeitos aqui no Brasil a traumatismo crânioencefálico. E traumatismo crânioencefálico, principalmente se for traumatismo aberto, é quase 90% dos casos evoluirão entre 1 ano e 2 com crises. A outra é o alcoolismo. Ainda o homem ganha das mulheres em bebedeira. Então, o alcoolismo é comprovadamente causa de epilepsia. Aqui em São José do Rio Preto, ele corresponde a quase 7% dos casos novos. E uma coisa interessante é o idoso, que é onde também há muito início de epilepsia. As mulheres, aí está em um tema aí que está bem discutido, as mulheres têm menos epilepsia. Por quê, Zé? Porque tem menos AVC, que é o fator de risco da epilepsia, junto com Alzheimer. Alzheimer, nós estamos juntos, a mulherada e os homens têm Alzheimer igual. Estão empatando, tá certo. Mas o AVC os homens estão ganhando. Ou seja, ganhando você está falando, né? Na verdade seria perdendo, né? Perdendo. Por que isso? Porque os homens vivem menos, mas não justificaria. Vivem menos, mas não justificaria. Provavelmente é porque os homens têm menos tendência, aptidão de procurar a saúde. Diferentemente do que foi falado, não foi porque trabalha mais, não é. Mas é meio tigrão, o homem é meio tigrão, isso é meio sem dúvida, eu sei como é que é. Formação cultural do brasileiro. Então, ele acaba pagando esse preço. Mas a diferença é grande, viu? É grande. E o nível socioeconômico também tem. Esse tem ligação, parece. Então, aí foi o Lilimin que fez, eu e o Lilimin, mas principalmente foi o Lilimin que ele que estava organizando o trabalho, e que ele faz a relação, e ela é robusta, epilepsia e poder socioeconômico. E o Sander, lá de Londres, o tema que ele vai falar para nós é a visão da epilepsia contemporânea do Brasil e os demais países. Ele vai falar exatamente isso. Os países, a diferença entre os países em desenvolvimento ou os países que ainda não conseguiram solucionar os problemas sanitários. Eles não gostam que fale isso. Mas é verdade. Sanitário. A incidência é bem mais alta, mas a diferença é grande. Sempre. Deixa eu só te falar para você. Aí a prevalência de epilepsia em países em desenvolvimento, igual o Brasil, está girando de 10 a 25 para 1.000. Nos países desenvolvidos, de 5 a 10. É muito alta. A incidência deles varia, é de 40 para 100 mil. A nossa é de 100 a 200. Então, tem íntima relação com o subdesenvolvimento. Sem dúvida. Certo? E aí, não estou nem falando... Não, isso aí não tem nenhum juízo de valor, não, é verdade. É o número, eu já não é o número. Não, mas o número está aqui, ó. Então você tem que olhar. Você pode contestar filosoficamente algum conceito, tudo, mas quando é número fica difícil. Doutor, e em relação à frequência das crises, eu sei que existem casos de epilepsia que se manifesta mensalmente, uma vez por ano, o senhor citou agora há pouco, mas existem casos muito graves, gravíssimos, que se manifestam várias vezes ao dia, é isso mesmo? Como é que é isso? Tem. Até eu gosto, às vezes. Tem crise que ocorre 200 crises por dia. Nossa. Aí faz um tratamento, faz uma cirurgia, melhora muito, Zé. Às vezes o número também te engana. Aí passa a ter só 50. A pergunta que eu faço é o seguinte, e daí? Entre 250. Quer dizer, o prejuízo é o mesmo, né? Mas aqui em São José do Rio Preto, mais ou menos 30% das pessoas com epilepsia não tem crise. Esse número é muito próximo do internacional. 50% tem uma crise por ano. E mais ou menos de 20 a 30 dá problema, tem crise entre
semanal e mensal. Agora, só 3% tem crises diárias. Zé Luiz, as crises diárias, elas não são frequentes. E elas são fáceis de serem entendidas. São aquelas pessoas que, além da crise, têm deficiência mental, têm hemiplegias de nascimento. Tem outras... São pessoas que são múltiplos déficits. Certo? Então, entre um dos déficits tem a epilepsia. Esses casos existem e nós temos que tratar, e apesar da medicação, vários tipos de medicação, nós chamamos politerapia, em altas doses, continuam tendo crise. Essas pessoas realmente têm que ir direto para o LOAS. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu também tenho que fazer justiça ao INSS. Se a pessoa, existe um número, 10% das pessoas com epilepsia não tem controle. Mas só 3% é que tem necessidade atual desse trabalho nosso, que é o benefício da saúde. E o resto, assim, os 7%, ele já tem o benefício pela comorbidade. Qual é? Ele tem epilepsia e é paralisado de um lado. Então, aí pode ir para o LOAS ou para a aposentadoria. Tem epilepsia e não enxerga. Aí pode, tem diabetes grave, vai pela diabetes. É a comorbidade, é verdade. Então, nós estamos falando dos direitos trabalhistas, da epilepsia, entidade isolada. Pura e simples. Exatamente. Doutor Moacir, bacana a gente poder conversar com franqueza, absolutamente com franqueza, sobre isso, porque não há como orientar as pessoas que se veem diante de uma situação de emergência, diante de uma crise, ver um amigo, um parente ou uma pessoa, mesmo desconhecida, etc. Como proceder? Como se deve socorrer nesse caso? Porque existem até algumas crendices. Dizem, por exemplo, que a pessoa corre o risco de engolir a própria língua, e isso tem que segurar a língua. Isso não pode, né? Isso não é verdade, né? Fala um pouquinho sobre isso. Zé, com todo prazer. Deixa eu te explicar. O primeiro preconceito que é terrível é achar, e isso, eu fui vítima, eu presenciei, mas foi no início da minha vida profissional, escola não aceitar uma pessoa com crise. Mas por que você não aceita? Não, é porque pode pegar. Mas pegar como? Pela baba. Zé, não tem isso, não existe, né? Isso. A doença é puro preconceito. Cérebro, é puro preconceito. É preconceito, né? Não, mas porque a doença, você faz de entender que às vezes pode ser uma possessão. Zé, está provado que não é possessão, a coisa é nossa aqui. Tem até passagens bíblicas que tem passagens contribuem com essa confusão, né, na verdade. Teve fases ruins, né? Muitos foram para a fogueira, em Salem, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Isso. Não era muito bom ter crise convulsiva na Idade Média, né? Pelo fanatismo religioso. Claro. Não pela doença, coitada da doença. Bom, mas aí, respondendo a tua pergunta, diante de uma crise, a primeira coisa que nós temos que fazer é proteger o paciente, ou a pessoa. Mas é inacreditável, não há muito para fazer. Mas mesmo se estiver no CTI uma convulsão ou na emergência, há pouca coisa para ser feita. Certo? Porque o paciente está se batendo, você não vai conseguir pegar ver, então tem que ter um pouquinho de calma, paciência. Evita que o paciente se machuque batendo. O básico é bater cabeça numa calçada, por exemplo. O colarinho desaperta. Isso. Não mexa na boca do paciente. Ali não tem o que fazer. Porque a língua é presa pela frente. Não tem jeito de engolir. Vai engolir. Mas pode morder a língua, pode. Mas se puser colher, vai quebrar o dente também, além de morder a língua. Se puser o seu dedo, vai cortar seu dedo. Então não há o que fazer. Vai morrer por falta de ar? Não. Essa crise que fica roxo, ela é mais ou menos de 1 a 3 segundos. Olha, nós ficamos 1 minuto sem respirar, só segurar a respiração. Sim. Talvez o recomendado seja colocar a pessoa de lado para evitar... Matou. Né? Pega o ombrinho do paciente assim de lado, se estiver no chão, ou deita ele no chão, e vira de lado, e espera passar a crise, porque é igual a fogueirinha. Fogueira de graveto, você já viu? Você põe fogo, acabou, apagou.
Aí você E a crise dura o quê? Alguns minutos, mais é isso? ou menos 3 minutos, não mais. Entretanto, José, é importante que se diga que se a crise demorar mais de 5 a 10 minutos, aí você tem que procurar levá-la ao hospital, porque aí vai outra história. Aí é uma tal de estado de mal epiléptico. Aí sim, aí pode, depois de 30 minutos, certamente já passou da hora de tentar reverter aquela crise, porque aí já começa a levar a dano dos neurônios cerebrais. Tá certo. Doutor Moacir, infelizmente o nosso tempo já está acabando. Esse assunto é um assunto sobre o qual a gente conversaria muito tempo atrás. Claro. E com o doutor Moacir a gente conversaria também várias outras coisas. Conversaríamos também sobre tradições caipiras, né? O doutor Moacir foi presidente do Centro de Tradição Caipira de São José do Rio Preto, que agora está voltando com tudo. Qualquer hora o senhor volta com outros colegas, com outros companheiros seus. O Carvalho. O Carvalho, que é o presidente hoje. Vamos trazer ele aqui qualquer hora e vamos conversar sobre isso. Pode ser, doutor? Com todo prazer. Muito obrigado pela sua presença. Sucesso nessa campanha, sucesso nesse evento que será realizado no início do ano que vem, não é isso? Sou eu quem agradeço. Mas nós agradecemos o senhor e agradecemos a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.